Olá, você que nos acompanha aqui na TV Câmara, no canal 4 da NET. Nós começamos agora o programa Fique por Dentro. Se você quiser também acessar o nosso site e acompanhar online esse programa, é o www.riopreto.sp.leg.br. O programa Fique por Dentro conversa então com assistência social, com entidades de Rio Preto, com órgãos que oferecem atendimento gratuito para a população, como cursos, como atendimento social, enfim, várias possibilidades para você ter acesso aqui na cidade de Rio Preto. E hoje a gente conversa com a secretária de Assistência Social, a Helena Marangoni, e a Helena vai falar para a gente, então, o que é essa secretaria e o que ela pode oferecer para quem está aí em Rio Preto e precisa desse atendimento. Oi, Helena. Oi, bom dia a todos. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do trabalho da assistência de secretaria. Bom, eu sou assistente social e atualmente sou assistente social de carreira do município e atualmente estou com a responsabilidade da gestão da política de assistência social. Acredito que é um grande desafio, né? Principalmente se pensando numa perspectiva do que é a política de assistência social, das mudanças que ela vem sofrendo nos últimos 10 anos. E diretamente essa perspectiva de mudança de paradigma cultural da própria população e de nós profissionais, onde a assistência ela é entendida como um direito do cidadão, dever do Estado. E hoje, pensando em assistência social, você sai totalmente do caráter filantrópico e você entra na questão das funções que está ligado à proteção social, à vigilância socioassistencial e à defesa de direitos. Então, você vê que é muito amplo e, ao mesmo tempo, exige muito de todos os trabalhadores do SUAS. São José do Rio Preto tem um grande desafio que hoje, para nós, enquanto política de assistência, está relacionado à pessoa em situação de rua, mas, ao mesmo tempo, nós temos a oferta de muitos serviços, existem muitas ações, nós temos uma evolução nos últimos 10 anos no município da implantação dos equipamentos, da implantação dos projetos e dos serviços, onde São José do Rio Preto hoje ele é referência nacional, com um modelo muito positivo da gestão da política de assistência social. Helena, para a gente entender, a pessoa que acredita que se enquadra dentro desse atendimento da secretaria, ela vai onde? Quem que ela procura? Eu sei que vocês não concentram apenas na secretaria. Como funciona para quem nunca ouviu falar? Bom, nós temos, hoje no município, nós temos 13 centros de referência de assistência social, são os CRAS, e eles estão distribuídos no município. Inclusive, nós temos um CRAS que ele se caracteriza com equipes volantes e como itinerante, porque vai nas chácaras, nos loteamentos não regularizados, mas nessa área rural, onde é importante que as pessoas acessem nossos serviços. Ao mesmo tempo, nós temos uma central de cadastro único, onde se busca mesmo a questão do cadastro único, dos programas de transferência de renda, que são Bolsa Família, Renda Cidadã e Ação Jovem. Nós temos também a própria sede da Secretaria de Assistência Social. Temos uma unidade, que inclusive é uma unidade que faz todos os encaminhamentos, oferece bastante informações aqui no Poupa Tempo, que está relacionado a uma central de atendimento da assistência social. E nós temos na proteção social especial, que aí vem um outro paradigma também, com outras funções relacionadas à proteção social especial, que são os CREAS. Nós temos 2 centros de referência especializados de assistência social, onde nesse centro de referência especializado são atendimentos mais voltados à violação de direitos, a cumprimento de medidas socioeducativas de crianças e adolescentes, violação contra idoso, pessoa com deficiência. Então, nós temos realmente uma grande rede de proteção social no município. E hoje, um ponto muito positivo que nós temos investido fortemente na política, eu estava até conversando um pouco com você, são os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. O que são esses serviços? É a oferta de ações preventivas, ações que estimulam a relação familiar, a relação comunitária. E nós temos hoje o Centro de Convivência do Idoso,
que ele fica ali na Filadélfia. Os idosos vão, participam das oficinas. Nós temos oficina de dança, de artesanato, de contação de história. Lá se retoma, inclusive, a história de vida do idoso. Uma vez por mês nós temos ações intergeracionais, onde os adolescentes vão para lá, existe uma roda de conversa. As adolescentes do curso de maquiagem maqueiam as idosas. Às quintas-feiras existem, tem os bailes, eles adoram. O baile é uma média de 200 pessoas. Semanalmente? Semanalmente, olha, toda semana. Na quinta-feira fica bem lotado, eles adoram. Então, é um espaço do idoso, de estímulo mesmo à convivência. E lá nós temos assistentes sociais, pedagogos, nós temos as profissionais de arte que dão as oficinas, o professor de dança de salão, que elas adoram a dança de salão. Então, esse também é um espaço rico. Daí nós temos o Centro de Convivência da Juventude, que é um projeto, inclusive, bem inovador no município. Ele fica bem aqui no centro, né, na Antônio de Godoy, pertinho do Mercadão. E ali no Centro de Convivência da Juventude, nós temos várias oficinas, onde o objetivo maior é a convivência, o fortalecimento dos vínculos e o protagonismo. O jovem, ele tem muita coisa para oferecer para a sociedade. Essa história de falar, né, que adolescente dá muito trabalho, isso e aquilo, na verdade, eles precisam de oportunidades, eles precisam mostrar aquilo que eles têm de potencial positivo. Se você deixa ele ocioso, realmente eles acabam ficando um pouco mais difíceis na relação. Mas quando você tem espaços como esse, onde eles têm limites, eles têm regras, eles têm autonomia também de ajudar a decidir algumas coisas. Você tem lideranças super positivas no espaço. Então lá tem oficina de grafite, de jazz, de maquiagem, que as meninas amam, a oficina de maquiagem, que é a imagem pessoal, esse trabalho toda, inclusive a questão da mulher, né, das meninas, da sexualidade, essas relações todas da mulher com o mundo, a exploração do corpo, né, toda a prevenção, querendo ou não, para todos os tipos de violência. Aí nós temos também, lá eu falei da oficina de jazz, que as meninas adoram, oficina de hip hop, que é uma dança bem voltada para a dança urbana, com músicas, é muito bacana que esse professor, ele trabalha muito com músicas, música popular brasileira. Por exemplo, pega o Tim Maia e ele traz o hip hop, então dá um show. Arte circense, que também eles têm evoluído muito. Nós temos jovens lá que ainda nós estamos pensando em fazer uma relação agora com a Secretaria de Esporte para encaminhar para a ginástica olímpica, porque elas têm se desenvolvido muito bem. O teatro, então nós temos um grupo de teatro que agora elas vão começar a participar de festivais, porque é um projeto novo, né, esse do Centro de Convivência da Juventude. Mas hoje nós temos uma média de 120 jovens já aderindo e assim, é gratuito. Nós temos do período das 8 da manhã às 6 da tarde. A gente até tinha aberto por um período noturno, só que a adesão foi menor, tal. Então, nós oferecemos o passe, né, o transporte, na verdade, um passe. É só ir para o CRAS, procura um CRAS, faz o seu cadastro. Era isso que eu ia te perguntar. As pessoas têm que se cadastrar para ir até essas oficinas. Quem pode se cadastrar? Só chegar lá e falar, eu quero fazer esse curso. Isso. Como que funciona esse cadastro? No Centro de Convivência, vamos lá, da Juventude. Então, é para jovens. Nós respeitamos o Estatuto da Juventude também, né? Que ele vai de 12 a 29 anos. Então, jovens entre 12 e 29 anos podem participar, podem frequentar. É só ou procura a sede do Centro de Convivência de Juventude ou vai em um CRAS, faz o seu cadastro, daí é feito todo o encaminhamento para cá e eles têm acesso ao passe, têm acesso lá, tem lanche, tem, né, várias E é tudo inteiramente gratuito. Tudo gratuito. E um ponto importante do Centro de Convivência da Juventude é que não existe o corte de renda. Então, não é só para quem tem baixa renda. Na verdade, ele é um equipamento para os jovens, né? Para esses jovens que estão aí, que querem mostrar as suas habilidades, é uma oportunidade. E o do idoso é a mesma coisa. O Centro de Convivência do idoso é aquele idoso que, de repente, está meio depressivo. Muitos que tinham depressão, estavam um pouco ociosos em casa,
foram nos CRAS, foram encaminhados para o centro de convivência e aí eles estão participando das atividades. Você dizia de uma população que está em situação de risco. Essa população, ela busca o CRAS ou existe uma equipe do CRAS que vai identificar onde está essa população que precisa do atendimento? É muito importante essa situação, porque a assistência social, nós trabalhamos com a vulnerabilidade social, que é quando você tem uma situação já emergencial de que pode-se entrar no risco, mas ela ainda não está. Ela ainda tem uma proteção, ainda tem um grupo de família ou de amigos que ainda tem uma relação com vínculos familiares, comunitários. Essa é a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade ela é subjetiva, tem várias intercorrências e vários critérios que são avaliados para que se chegue à vulnerabilidade. E aí vem o risco social. O risco realmente, nós temos idosos, por exemplo, que estão acamados, estão sozinhos, não têm cuidados, não tem quem dá remédio, não tem quem dá banho, estão numa situação depreciativa. E aí nós temos sim, através de denúncias, inclusive ao Conselho do Idoso, nós temos a equipe que vai, faz a visita, faz a abordagem, inclusive muitas vezes fazemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com os agentes de saúde, para avaliar se eles já conhecem, se foi reconhecido, né, esse idoso, e daí é feito todo um contato com a família, é feito toda uma relação para tentar entender o que está acontecendo, para esse idoso estar na situação, daí a situação de risco, pode ser tanto o risco à vida, o risco à saúde, as condições dignas, né, de sobrevivência do idoso, da pessoa com deficiência. Então, nós temos equipe, sim. Você dizia que isso pode ser denunciado. É um pouco delicado, né? Como é que funciona esse esquema de denúncia? Porque a denúncia ela anônima. É anônima, ela pode ser feita através do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E aí tem o Conselho Municipal também da Pessoa com Deficiência. São os dois casos que nós temos recebido denúncia. Pode ser de maus tratos, de violação de direitos, de violência contra a pessoa idosa. Nós tivemos alguns casos, inclusive, de idosos que eram agredidos, né, fisicamente, né, por familiares. Então, todos esses tipos de denúncia, eles são feitos através do Conselho, e o Conselho encaminha para o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência, é o especializado. E aí a equipe de assistentes sociais, psicólogos, agentes sociais, fazem todos os encaminhamentos. Na verdade, é feita toda uma avaliação do caso e muitas vezes o acompanhamento desse caso. Né? Esses centros, além de resgatar a autoestima de quem é atendido, trabalha também com as famílias, Helena? Como que funciona? Trabalha. A matricialidade sociofamiliar para assistência, ela é o eixo central da nossa intervenção. Então, o que acontece as famílias são acompanhadas, muitas vezes as famílias são, inclusive, encaminhadas para outros serviços e é feito todo, porque não adianta você trabalhar só individualmente, você fragmenta. Essa pessoa, ela tem uma família, ela tem uma comunidade. Claro, ela tem uma realidade que precisa ser trabalhada. Ela tem uma relação, muitas vezes, com vizinhos, mesmo os vizinhos também são importantes em alguns casos. A gente diz até que é uma rede de solidariedade, que às vezes a família tem que sair, algum vizinho vai lá, dá o remédio, cuida. Então, tudo isso é avaliado e é levado em consideração pela equipe, né? Sim. Então, os arranjos da sociedade atual, né? Você está acompanhando o Fique por Dentro. Hoje a gente conversa com a secretária de Assistência Social, Helena Marangoni. Nós estamos falando aqui sobre os projetos que a secretaria tem e todos os programas que atendem as pessoas que estão em risco, mas também aqueles que se interessam por fazer oficinas, por artesanato, enfim, inúmeras atividades. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais assuntos, mais perguntas que a gente tem aí para a Helena. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você.
Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, você está na TV Câmara. Nós estamos aqui com a secretária de Assistência Social, Helena Marangoni, falando dos projetos da Secretaria de Assistência Social e tudo aquilo que é oferecido para a população de Rio Preto. A Helena me falava no primeiro bloco dos centros de convivência e também dos grupos de vulnerabilidade que a assistência hoje atende. Vocês também trabalham com a questão do morador de rua. Inclusive, a TV Câmara já fez uma matéria sobre uma oficina que vocês deram de artes para o público morador de rua. E ali eles podiam expressar o que eles estavam sentindo, enfim, a realidade deles. Eu queria que você falasse, Helena, um pouquinho desse programa de atendimento ao morador de rua. Bom, nós temos o município de São José do Rio Preto, na verdade, ele cumpre aquilo que está pautado na política nacional da pessoa em situação de rua. Então, nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, nós temos uma determinada responsabilidade que não é só da assistência. Nós temos sempre levado muito a culpa, né, de que pessoa em situação de rua é só da assistência social. Não. A pessoa em situação de rua, ela tem responsabilidades da sociedade, principalmente da sociedade. Enquanto Estado, enquanto poder público, a Secretaria de Assistência tem a oferta dos serviços, nós temos Secretaria Municipal de Saúde, Segurança Pública, a própria Secretaria de Serviços Gerais nos presta alguns apoios que são importantes. Então, assim, a assistência social hoje, ela tem uma quantidade de equipamentos legitimados pela política de assistência social e pela política de pessoas em situação de rua. Nós temos o Centro POP, que na verdade é um centro onde a população de rua, em situação de rua, ela aciona, tem as oficinas, tem banho, tem até assim, higienização mesmo, banho, lavagem de roupas, onde eles frequentam as oficinas. É feita toda uma relação, né, do profissional com essa pessoa, que é um plano de atendimento individualizado, onde tenta-se buscar a perspectiva ou de um tratamento, porque nós temos hoje um perfil de pessoas em situação de rua muito jovens, sobre o uso muito forte de drogas. Esse muito jovem, você tem uma média de idade da população que vive na rua hoje? Olha, é uma média de 30 e 40 anos. Né? Antes você tinha muitos idosos, hoje você tem um número cada vez maior de jovens, inclusive alguns com formação, com nível superior, né, com faculdade aí, e em virtude do uso excessivo, principalmente do crack, acaba se tornando uma pessoa em situação de rua. Nós temos um perfil de uma população que transita, que são os migrantes, onde nós temos o Centro POP, que era a antiga frase, que se tornou no Centro POP Migrante, que lá também é feita toda uma conversa, um diálogo, uma intervenção profissional, para que tente identificar de onde eles são, onde estão as famílias, por que eles estão passando, porque São José do Rio Preto é uma terra de oportunidades, inclusive para pessoas em situação de rua. Então, nós temos um número muito grande de pessoas que transitam por São José do Rio Preto, até pelo entroncamento geográfico que nós nos localizamos. E aí, o que nós estamos identificando? Só te cortando um pouquinho, você disse que acompanha essa questão do migrante. Isso. Vocês fazem contato com a família? Já aconteceu de vocês conseguirem reinserir essa pessoa na família? Muitos casos é feito contato. Alguns aceitam, inclusive, né, retornar para a família. Por algum motivo, né, aconteceu um rompimento do vínculo familiar. Alguns aceitam retornar para a família. Muitas vezes eles retornam e voltam também, posteriormente, para a situação de rua. Nós temos alguns que aceitam tratamento, aí eles são reinseridos nessa sociedade, no mundo do trabalho, né? Eles voltam para uma relação de perspectiva de futuro,
né? Onde nós temos, no caso, a Madre Teresa, que é uma das parceiras, nós temos o albergue noturno e essa rede, querendo ou não, de entidades que auxiliam aí no atendimento, elas são importantes. Só que o município, nós estamos com um grande problema. O que acontece em São José do Rio Preto? O número muito alto de esmolas. Então, o fato de você doar a esmola, você não está ajudando. Pelo contrário, você está mantendo aquela pessoa no vício, muitas vezes no uso, né, abusivo de álcool, de drogas, e aí você atrapalha para que ele procure os serviços, para que ele procure a assistência e aí para que a gente consiga fazer um encaminhamento para um futuro tratamento. Muitos precisam de tratamento. E aí tem uma outra situação que também prejudica, querendo ou não, essa relação de atendimento da assistência social, que é doação da comida na rua. Porque lá nós temos nos equipamentos a alimentação, né? Eles têm o almoço, têm o jantar, nós temos a oferta desse serviço. Então, a partir do momento que a população doa na rua, ele deixa de procurar a gente, ele deixa de procurar os equipamentos de assistência. E aí tem toda uma questão relacionada ao direito, então o direito de ir e vir dessa população. Nós, enquanto assistentes sociais, não podemos chegar e obrigar que ele saia da rua, obrigar, né, a fazer o que ele não quer. Então, para isso, nós temos, né, pedido apoio da equipe da Guarda Municipal, da própria Segurança Pública, da Polícia, para que faça abordagem e a gente consiga identificar quem são as pessoas em situação de rua e quem são aqueles que, de repente, tiveram aí delito com a justiça e precisam aí cumprir as suas penas e tudo mais. Então, nós vamos partir para uma ação agora um pouco mais integrada entre várias secretarias e com a segurança pública. Eu acredito que vai dar uma melhorada boa, assim. E um ponto é não dar esmola, não doar nos semáforos, em local algum. De uns tempos para cá, Rio Preto tem vivido um aumento dessa população. Isso está diretamente ligado às drogas, vocês que acompanham? Tá bem ligado. Nós temos pessoas que são do município, que saem de suas casas e ficam alguns dias, 3, 4 dias, fica fora da casa para o uso forte da droga. E a droga, principalmente crack, ele tem a fissura que você usa e quer usar mais. E, então, os mocós, né, o aumento, inclusive, desses pontos. E aí, tem essas pessoas que elas ficam na rua e voltam para casa, vêm para a rua, ficam transitando. Nós temos um número de imigrantes que passam por aqui e nós temos também as próprias pessoas que estão em situação de rua e que não querem sair, né? E aí nós estamos tentando todo um convencimento para o tratamento, alguns casos que são psiquiátricos mesmo, que precisam também ser acompanhados pela saúde. Então, é bem amplo, é bem complexa a relação da pessoa em situação de rua. E a Secretaria tem uma equipe específica para tratar esses casos de moradores de rua? Temos equipes para pessoas em situação de rua, temos os 2 equipamentos, temos convênio com as instituições, inclusive alguns que querem o tratamento, eles vão para o tratamento de droga-dependência e eles voltam, a assistência tem uma república, onde eles vêm para essa república e aí a gente caminha para o mercado de trabalho. Então, tem toda uma rede de proteção social, mas eles precisam querer. Acima de tudo, nós não podemos obrigar. A gente não consegue obrigar ninguém a fazer nada do que ele queira. Um outro projeto que vocês têm também, que é grande, que acho que grande parte da população conhece, pelo menos de nome, é o TEIA, que também passa aí por um abrigamento de crianças e adolescentes. Isso. Fala um pouquinho sobre o TEIA. O TEIA, na verdade, ele é um modelo, a gente estava conversando um pouco, ele é um modelo nacional de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, né, de vulnerabilidade, mas em especial as crianças que já foram vítimas de violência, vários tipos de violência e que tiveram que sair da sua família por determinação judicial. Então, essas crianças, nós temos hoje no município as casas lares, onde nós temos a mãe, o pai social, às vezes tem até os irmãos, né? Muitas casas têm, o casal já tem filhos. E aí nós temos uma média de 8 crianças, de 8 a 10 crianças nas casas. E essas crianças, o que acontece? Elas estão
sobre a guarda, né, querendo ou não, o Ministério Público, a Vara da Infância, está toda empenhada na proteção dessa criança. E o que é feito? É feito todo um trabalho pelos profissionais, pela equipe do TEIA. O TEIA hoje ele é desenvolvido em parceria com a AMAI, que é uma instituição parceira, ela quem executa diretamente o TEIA. É feita toda uma relação das mães para a proteção dessas crianças, acompanhamento individualizado, acompanhamento em grupo. As mães passam sistematicamente por terapias, né, por grupo. A assistência ela não usa a terapia, mas ela usa, de certa forma, os grupos para trabalhar com essas mães. E, na verdade, as crianças elas têm uma rotina de uma família. Porque foi sair dos antigos, da forma de institucionalização, onde tinha um monte de criança num lugar só, e você veio para uma modalidade de acolhimento familiar. Então, ela não perde aquela essência da relação de família. Apesar de ser uma família extensa, uma família grande, né? São aí uma média de 12 pessoas na casa, mas eles se protegem também, eles criam vínculos. E aí, muitas vezes, essa equipe, a grande maioria das vezes, ela tenta restabelecer todo um vínculo com a família de origem. Porque, na verdade, essas crianças, né, o objetivo maior é tentar fazer com que a criança retorne para a sua família de origem. Isso é uma coisa que eu também, acho que muita gente pensa de maneira equivocada, que a intenção é colocar essa criança para adoção, mas não, né? Existe um acompanhamento para que ela retorne para a sua família. É isso. A adoção, ela realmente, para a gente, a adoção ela é o último caso. Então, primeiro você esgota todas as possibilidades da reinserção para a família, né, biológica. É feito todo um trabalho só quando realmente não tem condições, ou que a família não queira, ou tem a maioria das crianças hoje que estão no TEIA tem uma relação direta com o uso de drogas. Realmente a gente está vendo aí, né, o caos da sociedade, da humanidade em virtude do Reflete uso. muito no trabalho de vocês, né? Essa questão da droga, todas as instâncias vai cair várias. lá com vocês. A maioria das relações familiares que ficam com vínculos rompidos, né, que tenha violência, que tenha essa situação mesmo da relação da família com violência e com outras violações de direito, muitos casos têm a ver com o uso de substâncias, ou de remédio de depressão, muito álcool e as drogas, né, que aí o crack principalmente é um caos, né, da sociedade. Você estava me dizendo na hora do intervalo que além da mãe social, que é essa mulher que se disponibiliza a ficar com essas crianças mediante um auxílio também, né, que tem que ser dito, essa mulher que opta por abrigar, além dela passar por uma triagem, ela tem um auxílio financeiro, mas estava me dizendo que também há um trabalho de inserção da criança na própria família, que são as famílias... Tem a família extensa, né, a família acolhedora extensa, que muitas vezes é a criança, tios, avós, que a criança fica mesmo na própria família. Essa família, ela às vezes é retirada dos pais, né, por um período, e aí ela fica com a família, com a avó, com os tios, às vezes até primos, fica por um tempo para tentar restabelecer essa relação depois com os pais. E aí nós temos também a família acolhedora, que a família fica com até 2 crianças, para também ajudar no cuidado, na proteção. A diferença é que o TEIA são casas, lares, custeadas 100%, né, pelo município, e a família acolhedora é uma família que tem sua casa e ela resolve acolher 2 crianças, e a família acolhedora extensa é a própria família que acolhe e que coloca essa criança na situação de proteção social. Você estava me dizendo que o TEIA, inclusive, já foi premiado. O TEIA. O que foi esse prêmio? O TEIA, na verdade, ele é um modelo. Inclusive, nós recebemos muitas visitas do Brasil todo. Eu estava te falando que é um projeto que ele tem... nós temos um cuidado, porque tem o colegiado que toma todas as decisões. A própria instituição não tem nem a assistência e nem a instituição tem total autonomia sobre o projeto. Então,
tem toda uma relação direta com o judiciário que é importante, e ele foi premiado nacionalmente. Inclusive, há pouco tempo, ele ganhou um prêmio de inovação social do Estado de São Paulo, foi premiado já pelo Ministério do Desenvolvimento Social, por ser uma modalidade de acolhimento humanizado, né? Não é aquela situação de que a criança ficava na instituição só. Ele tem a humanização, a prevenção e a dignidade da criança e do adolescente. Helena, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse aí, então, um recado para quem se identificou com alguma dessas situações que a gente contou aqui. Quem que elas procuram, como elas procuram. Eu queria que você convidasse, então, as pessoas. Eu acho que, assim, é importante as pessoas entenderem que a política de assistência social, ela não é mais a política voltada só para a pessoa pobre, né? Só para a pessoa que tem ausência de recursos financeiros. Não, isso lá atrás, né, quando foi criada a política, poderia até ser assim. Hoje não. Hoje a política de assistência está pautada mesmo no direito, na prevenção, querendo ou não, no fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários. E aí esse patamar da defesa de direitos para a gente, ele é uma grande estratégia, ao mesmo tempo que a proteção social. Então, as pessoas que sentirem mesmo, de repente, está com uma relação familiar conflituosa, está com algum problema aí nos relacionamentos mesmo sociais, é importante procurar o serviço da assistência, né? Muito obrigada, Helena. A porta está aberta. Quando você quiser voltar para falar de alguns outros projetos, nós estamos aqui. E você acompanhou, então, o Fique por Dentro. Nós conversamos hoje com a secretária de Assistência Social, Helena Marangoni. Ela falou aí para a gente dos programas da Secretaria de Assistência Social. E aqui você fica também por dentro de outros assuntos. O nosso programa vai ao ar e você também pode mandar sugestões pelo jornalismo@camarariopreto.com.br. Você acompanha, então, a nossa programação aqui na TV Câmara, no canal 4 da NET, e também pelo nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.